Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Lênio e na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução sobre sistemas operacionais e dar uma revisada em alguns conceitos básicos. Inicialmente, nós temos que ver qual seria o conteúdo da aula de hoje. Nós vamos fazer uma conceituação do que é software, do que é hardware, e veremos alguns aspectos sobre a instalação do Windows. Nós veremos um pouco sobre as mídias que podem ser utilizadas para a instalação, como é feita a configuração do setup e como é feita a instalação propriamente dita. Bem, dando sequência na aula, então, o que é conhecido como o hardware? O hardware ela é a porção física, é a parte com a qual nós temos contato no computador. Também nós podemos pensar que o hardware é a parte que realiza o processamento de informações propriamente dito. Então, tudo que se trata de um componente que nós podemos tocar, isso é chamado de hardware. Enquanto que o software é uma sequência de instruções que é interpretada e executada pelo processador. Então, é tudo que faz o computador funcionar, tirando a parte física. Nós podemos pensar que o software é responsável pela organização e pela metodologia como os dados vão ser trabalhados. Aí na imagem nós podemos ver aqui, do lado esquerdo, a imagem de hardware, de alguns hardwares, como por exemplo o gabinete, uma placa de vídeo, uma fonte, um HD. E do lado direito, exemplos de alguns softwares que são comumente utilizados pelas pessoas, como um navegador, como o Google Chrome, Firefox, Skype, editores de texto, players de música e por aí vai. Então, essa é uma conceituação básica de software e de hardware. Nessa próxima sessão, nós vamos falar um pouco da instalação do Windows. É muito provável que todo mundo já tenha tido algum tipo de contato com o Microsoft Windows. Qual que seria o nome desse tipo de programa? O Windows ele é considerado um sistema operacional. E o que vem a ser um sistema operacional? Imagine um computador. Você vai até a loja e compra a parte física, ou seja, o hardware. Um computador normalmente não vem com um sistema operacional. Ou seja, se você chegar na sua casa com esse computador e ligar esse computador, ele basicamente vai te mostrar uma tela preta que fica um cursor piscando e não faz nada. Então, onde que entra o papel do sistema operacional? O sistema operacional é uma ferramenta que vai fazer o controle e gerência de todo o hardware. Ou seja, o Windows, que é um exemplo de um sistema operacional, ele vai realizar todo o controle da parte de hardware, da parte física, através de um planejamento de software. Ou seja, o Windows ele tira toda a complexidade do hardware, porque um usuário comum ele não quer saber como que funciona um disco rígido, ele não quer saber como que os dados são exibidos na tela, como é feita uma impressão, como funciona o mouse, como funciona o teclado. Basicamente o que ele quer é utilizar o computador para realizar algum tipo de trabalho e com isso realizar uma determinada tarefa. Então o Windows, enquanto sistema operacional, o papel dele é tornar o computador utilizável. Então, continuando no exemplo daquele computador que você foi na loja e comprou, a partir do momento que você tem um sistema operacional dentro desse computador, você vai ter acesso ao que a gente conhece como arquivos, você vai ter acesso ao mouse, você vai ter acesso ao teclado, você vai poder realizar as suas tarefas de um modo bem mais eficiente. Então, um computador sem um sistema operacional, ele não é utilizável. Um usuário comum não iria saber o que fazer com ele. Enquanto que a partir do momento que você tem um sistema operacional, você é capaz de realizar as suas atividades. E como que funciona esse processo de instalação do sistema operacional?
Basicamente, a instalação consiste em utilizar um instalador que transfere o sistema operacional para o disco rígido do computador. Então nós vamos utilizar de algumas mídias, que nós vamos ver a seguir, e essas mídias de instalação vão fazer o processo de cópia dos arquivos do sistema operacional para o seu computador. Uma vez finalizada essa instalação, o sistema operacional ficará localizado no disco rígido do computador. A partir desse momento não seria mais necessário utilizar essa mídia de instalação, pois o sistema já vai estar no seu computador. Ok, para realizar a instalação, conforme eu acabei de dizer, são necessários alguns tipos de mídia. Ou seja, eu preciso ter um instalador, no caso do Microsoft Windows, disponível em algum lugar. Como, por exemplo, uma mídia de DVD, um CD, né, no formato de DVD. Falando agora um pouco sobre as mídias que podem ser utilizadas para se realizar a instalação do sistema operacional Windows. O que eu chamo aqui de mídia nada mais é do que a fonte, o local de onde eu vou realizar a instalação do Windows. Uma das opções disponíveis é uma mídia de DVD. E por que é utilizado o DVD ao invés de um CD? A partir do Windows Vista, a instalação do Windows ela aumentou significativamente de tamanho, devido ao fato, principalmente, de muitos drivers já serem incluídos nesta mídia de instalação. Então, no CD não caberia esse instalador do sistema operacional. Por isso é utilizada agora a mídia de DVD. Um outro método bastante prático de se instalar o Microsoft Windows é através do pendrive. Inclusive, no site da Microsoft, nós vamos ver durante essa aula, é disponibilizada uma ferramenta que nos auxilia a criar um pendrive para a instalação do Windows. Esse pendrive ele fica sendo chamado de um pendrive bootável. O que é essa palavra bootável? Vem do termo boot. O que é o boot? É você efetuar a inicialização ou do sistema operacional ou do instalador do sistema operacional. Então é bem prático fazer a instalação do Windows através do pendrive. E também é possível utilizar o atualizador do Windows. O que é isso? Você iniciar a instalação do Windows dentro do próprio Windows. Ou seja, você tem, por exemplo, o Windows XP e inicia o instalador do Windows 7. Para isso, você vai ter que fazer apenas um upgrade de versão. Você não consegue remover o sistema operacional anterior. Ele é como se fosse sobrescrito. Existem algumas vantagens e desvantagens desse método que eu vou abordar durante a aula. Mas essas são as mídias que normalmente são utilizadas para a instalação do Windows. E nós temos um tópico muito importante quando nós começamos a falar sobre instalação do sistema operacional. É o tópico de configuração do setup. Tá? O que é esse setup? O computador, antes de iniciar um sistema operacional, ele tem uma série de etapas em que ele verifica o hardware do computador e ele, após realizar essa verificação, ele inicializa alguns desses hardware, por exemplo, memória, processador, teclado e mouse, e ele disponibiliza, o computador vem disponibilizado um programa que se chama Setup, que tem a função de realizar algumas configurações que são disponibilizadas pelo fabricante. Então, o que nós teríamos que fazer nesse setup para nos permitir instalar o sistema operacional? Quando o computador ele é ligado, é feita uma consulta a uma configuração que indica onde que o sistema operacional deve ser procurado. Então, imaginando que eu comprei um computador novo na loja e ele veio sem sistema operacional. Essa configuração, por padrão, ela procura um sistema operacional no disco rígido do computador. Mas como esse computador ele é novo,
não vai ser encontrado um sistema operacional ali. Então ele vai parar numa tela preta e informar o usuário: ó, não foi possível dar o boot, ou seja, não consegui encontrar um sistema operacional. No processo de instalação, o que nós temos que fazer? Alterar este local onde é procurado o sistema operacional. Nós vamos alterar informando ou uma mídia de DVD, se nós estivermos utilizando o DVD para instalação do Windows, ou então informar um pendrive. Vamos pedir para esse computador procurar um instalador no pendrive. Então, é através deste programa da placa-mãe, que se chama Setup, que nós vamos realizar esta configuração para dizer ao computador onde que ele deve buscar um instalador do sistema operacional. A questão que normalmente torna difícil explicar como é feita essa configuração no setup se deve ao fato de que não há um padrão visual para o setup, de modo que é necessário procurar essa opção para alterar a ordem de inicialização de acordo com a placa-mãe. Não existem muitos layouts desse setup, mas eles variam entre as versões existentes do layout, de cor, o modo como o teclado é utilizado para acessar as opções. Até mesmo o modo de acesso a esse setup varia muito. Normalmente utiliza-se ou a tecla F2, ou F10, ou a própria tecla Del. Então, como é que nós vamos fazer para acessar o setup de um computador? Logo que você apertar o botão de ligar do computador, ainda que ele nem exibiu alguma informação na tela, você fica apertando alguma dessas três teclas. Qual delas que eu vou tentar? Tenta a primeira, a Del. Tentou, viu que não funcionou, ou seja, ele entrou ou diretamente no sistema operacional, ou ele acabou exibindo uma mensagem de erro, que não foi possível encontrar o sistema operacional. Você ou reinicia o computador pelo botão Reset, ou você desliga o computador e liga novamente e tenta uma próxima tecla, por exemplo o F2. E você segue esse mesmo passo, caso não funcionar, com a tecla F10. Desse modo, nós vamos poder ter acesso ao setup. Uma vez acessado o setup, nós vamos ter que procurar essa opção em que é alterada a ordem de boot, ou seja, o computador ele procura inicialmente no disco rígido. Eu altero essa configuração para que o computador procure primeiro numa mídia de DVD, se for o caso da utilização de uma mídia de DVD. Ou então eu peço para o computador procurar inicialmente em um pendrive. Em muitas placas-mães, nessa configuração do setup, é possível definir 3, 4 ou mais lugares em que será procurado a mídia de instalação. Por exemplo, eu posso pedir para o computador procurar primeiro no DVD, caso ele não encontre, procure no pendrive, caso ele não encontre, procure, por exemplo, no disco rígido. Essa configuração ela tem que ser salva. Normalmente no próprio setup existe uma legenda que indica como é feito esse processo para salvar essa opção que a gente escolheu. Em algumas placas-mães são disponibilizadas algumas opções, na verdade é uma opção que é um atalho que permite alterar a opção de boot apenas uma vez. Ao invés de ter que acessar o setup, realizar uma configuração, inicializar o computador e depois, quando eu terminar a instalação do Windows, eu ter que voltar lá no setup e retornar à configuração anterior, é feito de um modo diferente. Uma vez que eu pretendo realizar a instalação apenas uma vez e eu quero utilizar o boot pelo DVD ou pelo pendrive apenas uma vez, eu posso utilizar essa tecla de atalho caso a minha placa-mãe ofereça essa opção. Normalmente, essa opção é disponibilizada pela tecla F8 ou pela tecla F12. Então, assim que o computador for ligado, você fica apertando essas teclas. Pode apertar simultaneamente até você descobrir qual delas funciona no seu computador. Vai ser exibida uma opção para você escolher, seja pelo HD, seja pelo drive de CD ou DVD, seja pelo pendrive. Uma vez que você escolheu, o computador vai procurar a instalação naquela mídia. Assim que você desligar o computador, volta tudo ao normal. Ou seja, se a configuração que estava lá no setup, que você não acessou para realizar a alteração, estivesse marcada para procurar
o sistema operacional no disco rígido, continua sendo no disco rígido. Apenas naquela vez em que você acessou essa opção de atalho através do F8 ou do F12, apenas naquele momento, naquela inicialização, que ela foi alterada. Eu coloquei alguns exemplos aqui de telas do setup onde é feita essa alteração da ordem do boot. Então repare como muda a cor, muda a disposição dos itens, e logo aqui embaixo existe uma legenda, que nesse caso que eu estou mostrando para vocês ali, setinha para cima e para baixo, alterna entre os itens, a tecla mais e menos faz alteração dos valores, e isso varia de placa-mãe para placa-mãe. Então na imagem é possível visualizar o quê? Que eu tenho algumas opções para realizar a busca ou pelo instalador do sistema operacional ou pelo sistema operacional propriamente dito. Primeiro ele vai buscar ali pelo CD-ROM, depois vai pelo hard drive, que são os discos rígidos, depois ele vai tentar dispositivos removíveis como cartão SD, pendrive, e por último ele vai tentar dar um boot pela rede. Esse tópico ele é um pouco mais avançado e não vou cobrir ele não. Já nessa outra imagem você tem uma tela um pouco diferenciada, onde está sendo exibido algumas opções de inicialização, como por exemplo um disco rígido, que é aquela primeira opção escrito SATA, e na segunda opção é um pendrive da Kingston, que está selecionado ali em vermelho. Já nessa outra imagem é um outro tipo totalmente diferente de setup, mas as opções elas não variam muito. Reparem que ali tem First Boot Device, que é o CD-ROM, que eu posso alterar para algum outro dispositivo. Eu tenho o segundo dispositivo de boot, que está configurado como disco rígido, e o terceiro que também está configurado para CD-ROM. Enfim, eu tenho aí uma grande variedade de layout do setup, mas em todos os setups a opção não vai variar muito. Mais ou menos é uma opção relacionada a boot. E por último eu tenho um quarto exemplo aqui, que mostra para mim uma tela, que é aquela tela de atalho que eu falei para vocês, que apenas quando eu utilizar essa tecla de atalho, por exemplo o F8 ou o F12, eu vou ter acesso a essa opção de boot. Eu posso escolher qualquer uma daquelas opções, o computador vai tentar encontrar naquela mídia que eu escolher um instalador ou o próprio sistema operacional, e assim que o computador for reiniciado, volta à configuração que está lá no setup, que nem foi necessário acessar com o uso daquele atalho. Então, pessoal, com isso eu fiz uma introdução básica do que vem a ser um sistema operacional e algumas configurações que nós temos que fazer antes de iniciar a instalação do sistema operacional. Também nós comentamos um pouco sobre quais são as mídias disponíveis para que a gente possa realizar a instalação do sistema operacional. Agora nós vamos ver como efetuar a instalação propriamente dita de um sistema operacional. Vou mostrar quais são algumas opções que nós temos que tomar algum cuidado na hora da instalação, e caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.